Olá, eu sou o professor Rogério. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da Primeira Guerra Mundial, né? Então, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre as motivações que levaram à Primeira Guerra. E hoje nós vamos, né, fazer uma pequena revisãozinha sobre esses motivos e depois, né, dar continuidade aos efeitos da Primeira Guerra. Então, logo para início de conversa, né, nós vamos, né, iniciar com a apresentação. Bem, então, dentro desse contexto todo, então eu usei aqui uma imagem, né, de um local de alistamento dos militares, né, dos voluntários da guerra, e assim, né, então como é que essas pessoas elas enxergavam esse conflito, levando em consideração o seguinte, que no final do século XIX, começo do século XX, existia um sentimento ultranacionalista, e esse sentimento ultranacionalista ele é muito importante para nós entendermos como aquelas pessoas elas se relacionavam com esse conflito, levando em consideração o sentimento pátrio, entre outros elementos. Então, e isso, né, vai ser um dos motivos que vão levar a esse conflito tão importante dentro da história. Então, nós vamos começar. Então, o título é a continuidade, né? Então, a Grande Guerra, parte 2, o conflito dentro daquela realidade. Então, as motivações da guerra foi a tensão dos Balcãs, que a gente já falou ali, né, envolvendo Sérvia, a Áustria, a Hungria, e na questão dos presentes, né, referente ao controle da Bósnia. Então, os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia, por isso, né, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. E a Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908, oficialmente. Então, a Hungria ela vai anexar a Bósnia. Então, esse movimento nacionalista dos sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo. Então, o ideal que todos os eslavos estariam unidos em uma única nação, liderada pelo czar, né, pelo czar russo, que é a mesma coisa que imperador. Então, tendo em vista todo o quadro de tensão e rivalidade das nações europeias, meteram-se em um labirinto de alianças militares de acordos sendo definidos da seguinte maneira. Então, nós tínhamos dois grupos. No caso, a Tríplice Entente, que era formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e nós tínhamos a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Áustria e pelo Império Otomano e a Itália. Então, nesse caso, a Alemanha, desde quando ela se unifica, ela se torna uma rival comercial e econômico e militar da Inglaterra. Então, a Áustria, ela era uma rival da Rússia dentro daquele contexto ali, daquele movimento pan-eslavismo, e por aí se vai. Então, esses movimentos vão ganhando cada vez mais força e vai desembocar na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918. Bem, então esses acordos militares incluíam as cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra, né, nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa, que a guerra era apenas questão de tempo por essa razão. Então, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objeto de se fortalecer no conflito que iria ocorrer. Então, essa corrida armamentista foi uma forma entre os países, né, eles, né, começaram a mostrar os seus avanços tecnológicos que foram iniciados com a Segunda Revolução Industrial e a produção de armas cada vez mais destrutivas. Tanto é que, quando nós falamos em Primeira Guerra Mundial, ela tem um salto destrutivo muito grande. Então, no primeiro momento da guerra, a batalha ela era ainda travada corpo a corpo, usando cavalos como parte do seu poder armamentista. Só que, com o passar do tempo, a evolução dessas armas vai levar, né, o conflito a um outro patamar, ao uso de armas cada vez mais poderosas e mais destrutivas. Então, no caso, o que faltava para esse conflito, além dessa corrida armamentista, era um ato violento. Então, no caso que aconteceu no dia 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo,
capital da Bósnia. Então, a visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou o movimento dos grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. Então, como a Sérvia e a Bósnia ela foi anexada à Áustria, né? Então, nesse momento aí, aqueles grupos nacionalistas bósnios eles vão considerar a visita do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo como se fosse uma provocação. E essa provocação ela foi respondida à altura. Então, no caso, houve o assassinato desse arquiduque. Então, no caso, o resultado, né, foi, né, o assassinato cometido pelo, né, Gavrilo Príncipe, membro do movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, que meteu-se na frente do carro que levava Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia. Então, ele abriu fogo e assassinando ambos. Então, a consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima, que foi conhecida como crise de julho, que a gente já discutiu no texto passado. Então, como não houve uma saída diplomática da crise, né, de julho, a consequência final foram declarações de guerras que foram acontecendo em cadeia. Então, no dia 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, declarou guerra, né, mobilizou o exército russo, né, contra os alemães e os austríacos. No dia 1º de agosto, declarou guerra à Rússia, à Alemanha, né? Então, e no dia 3 de agosto, a Alemanha vai declarar guerra à França. E no dia 4 daquele mesmo ano, o Reino Unido, a Inglaterra, vai declarar guerra contra a Alemanha. Então, era aí o começo desses conflitos em nível mundial, levando em consideração que esse conflito vai envolver as grandes potências daquele período. Por isso que vai ganhar o nome de Guerra Mundial. Bem, então, o primeiro movimento que nós vamos estudar aqui desse conflito são as guerras de trincheiras. Então, a guerra de trincheira, ela tem início em 1914 e ela vai até 1917. Então, essa foto, como uma outra que eu vou colocar ali no final, ela mostra que as trincheiras, elas eram um ambiente insalubre. Então, as pessoas ficavam ali presas naquele buraco durante meses, durante anos, e ali eram feitas as suas necessidades. Então, as pessoas, elas, né, se alimentavam ali. A violência era tão grande que os corpos que tombavam durante o movimento era quase impossível de ser retirados. Então, nós vamos dar continuidade nesses estudos aí que eu vou colocar aí na frente. Bem, então, a guerra de trincheira é um tipo de guerra terrestre utilizado nas linhas ocupadas, consistidas principalmente de trincheiras, então, onde as tropas que lá estavam desfrutavam de posições bem protegidas contra ataques de projéteis balísticos do inimigo, então, com armas de fogo pequena e artilharias. Então, o caso da luta de trincheira mais conhecida no frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, então este conflito foi marcado pela guerra, né, pela guerra parada, consistindo, né, o ataque de baionetas, luta de atrito, cercos, né, e ofensivas inúteis para tentar expulsar os inimigos de suas trincheiras. Então, esse tipo de guerra, ele mostra como é que o modelo, o poder bélico no começo da guerra não era tão expressivo. Então, eles vão remontar as táticas de guerra que eram feitas nos séculos anteriores. Então, batalhas, né, corporais. Então, a tentativa de uma certa forma, dominar o território do outro, e isso colocava as pessoas em risco. Né? Então, isso vai fazer com que a guerra corpo a corpo ela fosse a marca desse primeiro momento. Então, eles ficavam ali protegidos dos projéteis, então, em algum momento eles tentavam avançar. Quando eles tentavam avançar, é que acontecia realmente os conflitos. Bem, então a guerra de trincheira durante a Primeira Guerra Mundial, ela causou uma revolução em termos táticos no poder de fogo. Então, para superar as defesas paradas do inimigo, numa luta de trincheiras, o defensor teve sempre vantagem. Então, na frente ocidental, de 1914 até 1918, ambos os lados do conflito construíram uma série de trincheiras fortificadas,
né, e os buracos com posições metralhadoras e armas leves, protegidos por armas, né, por arame farpado, minas terrestres e outros obstáculos. Então, as áreas entre as duas trincheiras era conhecido como No Man Land, ou Terra de Ninguém. Então, era a região mais exposta ao fogo inimigo. Ataques bem-sucedidos ou não, normalmente resultavam em perdas humanas terríveis. Então, no caso, a Terra de Ninguém era um lugar onde eles tentavam, né, expandir o seu território. E esse lugar ele era protegido por minas, entre outras armadilhas. Então, era algo extremamente terrível. Né? Então, quando você conseguia avançar e dominar a trincheira do inimigo, o inimigo recuava e construía outra trincheira. Então, era preciso muito tempo para avançar e também, né, por conta dessas vitórias, esses retrocessos. Então, com o desenvolvimento da guerra mecanizada, deu início à guerra de trincheira, embora as batalhas ainda fossem inicialmente estáticas. Então, quais foram esses avanços mecanizados? Então, morteiros, mísseis, né, granadas de mão e também outros tipos de armas químicas e biológicas, né, que vão surgir entre a Primeira Guerra Mundial, que vai ter um impacto, né, muito forte na Guerra de Trincheira, fazendo com que a Guerra de Trincheira fosse abandonada entre os dois lados. Então, aqui, né, nós temos uma foto, né, colorida artificialmente sobre o que era essa trincheira. Então, dá para perceber muito bem como aquelas pessoas viviam ali dentro. Né? Então, muitas vezes, eles não tinham como tirar os corpos dos seus amigos dali de dentro. Tanto é que houve um Natal que o exército alemão e o exército inglês, eles decretaram, né, no caso, um cessar-fogo para eles celebrarem o Natal e para eles poderem, né, tirarem os corpos de dentro das trincheiras, podendo dar um enterro digno a essas pessoas. Eles, né, fizeram uma janta entre eles, teve até um jogo de futebol, né, e isso vai provar o seguinte, que as pessoas que estavam dentro da guerra, eles não estavam, né, muito, assim, eles estavam ali porque eram ordenados, mas não era a vontade da maioria deles, né, levando em consideração sobre isso. Bem, então, as táticas de infantaria. Então, no início do século XX, a maioria dos chefes militares dava uma grande importância à utilização da infantaria em ataques como baionetas, apoiados pela cavalaria e por peças móveis de artilharia. Então, os oficiais franceses eram grandes adeptos dessa tática. E na Primeira Guerra Mundial, enviaram soldados para o campo de batalha sem equipamentos adequados, né, adaptados às trincheiras. Então, diziam que as preocupações defensivas eram desnecessárias se fizessem ataques massivos suficientemente rápidos. Então, essa tática foram postas, né, em causa depois do exército terem sofrido pesadas baixas em ataques contra as trincheiras. Então, defendidas por metralhadoras, apesar dos bombardeios, né, que faziam antes dos soldados avançarem e do uso de gás, né, como gases, né, lança-chamas, e a infantaria, né, fracassou na frente ocidental nas batalhas, que se tratavam em 1915. Então, em Amiens, né, em 1918, quando o coronel John Fuller conseguiu convencer o general Henry Rawlinson a usar 412 tanques de guerra, seguido por soldados apoiados por 1.000 aviões de combate, o que os aliados conseguiram quebrar as defensivas do exército imperial alemão na frente ocidental. Então, dentro dessa realidade toda, nós temos que levar em consideração isso. Então, a tática militar usada pelos franceses não era a mais adequada. Então, isso vai fazer com que eles tenham uma pesada perda de homens. E isso, né, a gente vai ver que só vai mudar quando eles aceitam que era necessário mudar as táticas de guerra, usando armas químicas e biológicas. Mesmo esse tipo de armamento tenha sido combatido e proibido no século XIX, mas depois eles vão ser utilizados. Lembrando que durante a guerra não há ética, né, levando em consideração tudo isso. E aqui, né, nós temos
uma representação dos primeiros tanques de guerra que foram usados na Primeira Guerra Mundial. Então, esses tanques, eles não eram tão importantes nesse primeiro momento. Muitos deles vão apresentar falhas mecânicas, mas o principal, né, o principal sentido desse início foi o uso dos aviões, que foram, né, inventados ou foram conseguidos, né, a partir da primeira década de 1900, mas, né, isso vai ser usado, né, nesse período. Né, e os conflitos em si. Bem, então a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, ou a Guerra das Guerras, até o início da Segunda Guerra Mundial. Então foi uma guerra global centrada na Europa, que começou no dia 28 de julho de 14 e durou até 11 de novembro de 18. Então, o conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em dois grupos, no caso, a Tríplice Entente e, né, a Tríplice Aliança. Era formada por aqueles países que tinham aquelas fichas. Então, originalmente, né, a Tríplice Aliança, ela contava com a presença da Alemanha, da Áustria e da Itália. Mas como a Áustria e a Hungria tinha tomado a ofensiva violenta de acordo, a Itália não entrou na guerra com a Tríplice Aliança. Então, estas alianças, né, reorganizaram. A Itália lutou do lado, né, da Tríplice Entente, do lado do Reino Unido, da França e da Rússia. Então, expandiram-se as mais nações que entraram em guerra. Então, a última análise, mais de 70 milhões de militares, incluso 60 milhões de europeus, foram mobilizados para uma das maiores guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa dos avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade das armas, mas sem melhorias correspondentes na proteção e na mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal da história da humanidade, que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como as revoluções em muitas das nações envolvidas. Então, nós temos todo esse contexto aí. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi extremamente violenta por conta das novas tecnologias. Né? Então, foi literalmente criado máquinas para matar. E assim, entre as causas da guerra, inclui-se a política imperialista estrangeira das grandes potências europeias, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, e o Império Russo e o Império Britânico, e a Terceira República Francesa e a Italiana. Então, em 28 de junho de 14, o assassinato do Duque Francisco Ferdinando foi o estopim, e isso vai gerar todo esse conflito que vai se espalhar pelas grandes potências naquela realidade. Bem, então em 28 de julho, o conflito iniciou-se a invasão da Áustria à Hungria, à Sérvia, seguida pela invasão da Alemanha à Bélgica e Luxemburgo e França. Então, em um ataque russo contra a Alemanha. Então, depois da marcha alemã até Paris, ter levado a um impasse na frente ocidental, se transformou em uma batalha de atrito estático, que eram as guerras de trincheira, que durou até 1917. Na frente oriental, o exército russo lutou com sucesso contra as forças austro-húngaras, mas foi forçado a recuar para a Prússia Oriental e a Polônia pelo exército alemão. Frente à batalha adicionais, né, abriram-se, né, depois do Império Otomano. Entrou em guerra em 1914. A Itália e a Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916. Depois de uma ofensiva alemã em 1918, ao longo da frente ocidental, os aliados forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso às suas forças de Estado com os Estados Unidos, que começaram a entrar nas trincheiras, e a Alemanha teve o seu próprio problema com revolucionários. Então, neste ponto, concordou com cessar-fogo no dia 11 de novembro de 1918, episódio mais tarde conhecido como armistício, ou a guerra terminou com a vitória dos aliados. Bem, gente, então é o seguinte. Então, no caso, os alemães, um dos principais erros táticos dos alemães foi se dividir em dois frontes. Então, ele enfrentava, no caso, os russos do Oriente e, né, no caso, os franceses e ingleses
no Ocidente. Só que houve um erro tático, que é o seguinte: em uma tentativa de bloquear a França para não receber suprimentos da Inglaterra, os alemães vão acabar atacando navios americanos. E isso vai forçar os americanos a entrar na guerra, levando em consideração que a opinião pública americana ela determina muitas das ações, né, dentro do contexto daquele período. Então, a opinião pública americana vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra. E isso, né, vai fazer com que os Estados Unidos entrem no conflito mais descansados e com mais poder bélico. E isso vai ser decisivo para a derrota dos alemães. Pelo outro lado, a Rússia, que já tinha problemas econômicos, problemas políticos, a Rússia ela vai se retirar da guerra, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bem, então os eventos nos conflitos locais eram tão tumultuosos quanto nas grandes frentes de batalha, tentando os participantes mobilizar sua mão de obra e recursos econômicos para lutar na guerra total. Até o final da guerra, 4 grandes potências imperiais, né, no caso o Império Alemão, o Russo, o Austro-Húngaro e o Otomano deixaram de existir. Os estados sucessores dos 2 primeiros perderam uma grande quantidade de seus territórios, enquanto os 2 últimos foram completamente desmontados. Então, o mapa da Europa Central foi redesenhado em vários novos países. A Liga das Nações, organização, né, percussora da ONU, né, das Nações Unidas, foi formada na esperança de evitar outros conflitos dessa magnitude. Então, esses esforços falharam, exacerbando o nacionalismo por vários países, e a depressão econômica e a repercussão da derrota da Alemanha e os problemas do Tratado de Versalhes, que foram fatores que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a Rússia ela vai assinar em 17 um tratado, né, de cessar fogo com a Alemanha. Então, eles vão assinar esse acordo porque a Rússia estava passando por problemas internos. Então, em 17, a Rússia ela tinha que se defender de uma revolução, a Revolução Bolchevique, que nós vamos falar no próximo vídeo. Mas é o seguinte, então a Rússia ela tinha problemas internos dentro daquela realidade. Então a Rússia ela tinha que se preocupar com, né, os seus problemas internos. Então ele cede territórios à Alemanha, né, e alguns outros países ali do leste europeu. E ele se retira da guerra. Mas também nós temos, no caso aí do final da guerra, a Áustria ela se separa da Hungria, a Romênia ela consegue anexar alguns territórios, nós temos também a criação do Estado polonês, entre outros elementos naquela realidade. E isso, né, também vai favorecer o surgimento de novas rivalidades. E nós vamos ver, né, como o Tratado de Versalhes vai ter esses problemas. Bem, e o Brasil na guerra, né? O Brasil foi um dos poucos países da América Latina a participarem da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. No caso aí, nós temos o presidente, né, assinando a declaração de guerra, né, do Brasil contra a Alemanha. Bem, gente, então, o Brasil declarou-se neutra no dia 4 de agosto de 1914. Desta forma, somente um navio brasileiro, o Rio Branco, foi afundado por um submarino alemão nos primeiros anos da guerra, em 1916. Tal fato foi usado pela Inglaterra para despertar o sentimento anti-germânico no Brasil. Então, o governo brasileiro pediu explicações à delegação alemã aqui, né, no Brasil. Uma investigação posterior averigou que, na verdade, o Rio Branco fora vendido para a Noruega e arrecadado, né? Então, arrendado por armadores ingleses. Então, o navio viajava indevidamente com a bandeira brasileira por águas restritas. Então, a maioria da tripulação era composta por noruegueses. Assim, apesar da comoção nacional que foi gerado, né, então não poderia ser considerado um ataque ilegal dos alemães. Então, no caso, o navio foi vendido a noruegueses. Então,
Quando um navio ele é vendido, ele obrigatoriamente ele tem que carregar a bandeira do país, né, dos seus proprietários. E no caso, o navio Rio Branco, ele ainda mantinha a bandeira nacional, a bandeira brasileira. Porque como o Brasil ele tinha assim, ele tinha acenado como um país neutro, o Brasil ele não iria sofrer nenhuma sanção. Só que o que acontece? Esse navio ele foi bombardeado e ele foi afundado por um submarino alemão. E essa tentativa vai fazer com que a opinião pública brasileira se volte contra esse ato, fazendo com que o Brasil entrasse na Primeira Guerra Mundial. Bem, então no início da guerra, apesar de neutro, o Brasil enfrentava uma situação social e econômica complicada. Então a sua economia era basicamente fundamentada na exportação de apenas um produto agrícola, o café. Então, como este não era essencial, sua exportação e a renda alfandegária da principal fonte de recursos do governo brasileiro. Então, diminuíram com o conflito. Então, lógico, né, nós estamos em guerra, os países não vão comprar mais café. Então, os recursos do café vão se tornar muito baixos. Então, isso acentuou ainda mais o bloqueio, né, dos alemães, né, por conta da proibição da importação de café feita ao Brasil na Inglaterra em 17, que passou a considerar o espaço de carga nos navios necessário para produtos mais vitais. Havia visto as grandes perdas causadas pelo afundamento de navios mercantes pelos alemães. Então, as relações entre Brasil e o Império Alemão, outra hora extremamente cordiais, foram abaladas pela decisão dos alemães, né, pela decisão alemã, de autorizar seus submarinos a afundar qualquer navio que entrasse na zona de bloqueio. No dia 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, um dos maiores navios da Marinha Mercante Brasileira, com 4.466 toneladas de carregamento de café, né? Então, navegando de acordo com as exigências feitas pelos países neutros, foi atacado pelo submarino alemão, né, a milhas do Cabo Barfleur, na França, e 3 brasileiros foram mortos. Então, já havia o ataque ao navio, né, com bandeiras brasileiras indevidas, depois foi o ataque do navio Paraná. E, né, vai afundar, né, aquela carga. E isso vai fazer com que o Brasil declare guerra contra a Alemanha também. Bem, então a Batalha de Versalhes, né, o Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes em si, né, foi o acordo que foi travado depois do final da Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes de 1919 foi o tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, sendo que a Alemanha a classificou como, né, diktat, então imposição. Após 6 meses de negociações em Paris, o tratado foi assinado como uma continuação do armistício de novembro de 18, em Copenhague, então, que tinha posto um fim aos confrontos. Então, o principal ponto do tratado, né, determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades da causa da guerra, que, sob o termo do artigo 231 e 247, fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente. Então, a Alemanha vai pagar a indenização à Tríplice Entente em ouro, agravando ainda mais a crise econômica que vai se abater contra a Alemanha. Então, os termos impostos na Alemanha incluíam a perda de parte de seus territórios para um número de nações fronteiriças, então eles vão, né, ter perda desses territórios para todas as colônias né, e oceanos sobre o continente africano, e uma restrição do tamanho do exército e da indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. Então, a República de Weimar, né, também aceitou reconhecer a independência da Áustria, e o ministro alemão do exterior, Hermann Miller, assinou o Tratado de 28 de junho de 1919. Então, o tratado foi retificado, né, foi ratificado pela Liga das Nações no dia 10 de janeiro de 1920. E na Alemanha, o tratado causou o choque da humilhação na população, então, com que contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933 e a ascensão do nazismo. Então, no caso,
a Alemanha ela foi considerada culpada pela guerra. Então, a Alemanha ela foi obrigada a devolver territórios anexados, né, durante a guerra e antes dela. No caso, a França ela terá de volta ao território da Alsácia-Lorena, que foi, né, tomada pela Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, isso é um ponto essencial. Além disso, o exército alemão não era mais permitido a sua mobilização. Então, não, o exército alemão não poderia contar com um contingente maior de 100 mil homens. Então, isso faz com que, né, o exército alemão fosse, né, considerado um... Né, vai levar a humilhação de parte dessa população. Então, no caso, isso vai levar, né, vários movimentos dentro da Alemanha. Então, tinha movimentos socialistas, movimentos nazistas dentro da Alemanha. No caso, houve uma tentativa de uma revolução socialista na Alemanha, que foi fracassada, mas, né, houve a ascensão do movimento ultranacionalista chamado de nazismo, que nós vamos tratar nos próximos temas. E a Liga das Nações. Então, o tratado criado pelo presidente da Liga das Nações com o objetivo, né, maiores do presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson. Então, a Liga das Nações pretendiam atribuir disputas internacionais para evitar futuras guerras. Então, só 4 chamados, os 14 pontos de Wilson foram concretizados, já que o Wilson era obrigado a negociar com os primeiros ministros, o Clemenceau, né, da França, o Lord George do Reino Unido e o Orlando da Itália. Então, alguns pontos para conseguir aprovação para a lei, né, para a criação da Liga das Nações, a visão mais comum era da França de Clemenceau, né, que era o mais, né, a mais vigorosa na luta por uma represália contra os alemães, né, já que a grande parte da guerra tinha sido em solo francês. Então, no caso, a tentativa do Wilson era, de uma certa forma, ter um embrião da ONU para que os conflitos não fossem mais tão, né, que, assim, minimizando os conflitos que poderiam gerar novas guerras do tamanho da Primeira Guerra Mundial. E isso foi também um ponto importante para nós determinarmos o seguinte, que os franceses, como eles sofreram a maior parte dos conflitos dentro do seu território, para eles não era interessante esse tipo, né, de negociação. Então, para eles queriam retaliação violenta, né, retaliação pesada contra os alemães. Então, o que foi feito, que a gente já falou no Tratado de Versalhes. Então, as consequências, né, da guerra. Então, as negociações entre as potências aliadas começaram no dia 18 de janeiro daquele ano. Então, no caso, ali, né, no salão dos relógios do ministro, né, dos negócios estrangeiros francês, né, no caso, em Paris, no início participaram das negociações 70 delegados representados de 27 nações. Então, tendo sido derrotados a Alemanha, a Áustria e a Hungria, estados sucederam a Áustria e a Hungria, foram excluídas das negociações. Então, a República Socialista Federativa Soviética da Rússia também foi excluída porque tinha negociado o Tratado de Brest-Litovsk, né, que aconteceu uma paz separada com a Alemanha em 1918, graças à qual a Alemanha ganhou grandes faixas de terras de recursos da Rússia. Então, no caso, as consequências da guerra teve essa divisão entre a Alemanha, a Áustria, a Hungria, e também houve a exclusão da União Soviética por conta de que a Rússia, antes da Revolução Russa, né, negociou um tratado de paz com a Alemanha. Bem, então, em março de 19, as extremamente complexas negociações das condições de paz foram conduzidas através de reuniões periódicas no Conselho dos 10, líderes de governos ministros de negócios estrangeiros, composto por 5 grandes vencedores, no caso, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, Itália e Japão. Uma vez que esses organismos revelou ser demasiados pesados de forma para tomada eficaz, né? Então, a eficácia, né, dessas decisões. O Japão e o ministro dos Negócios Estrangeiros deixaram as principais reuniões de modo
que apenas os ditos quatro grandes permaneceram. Após suas reivindicações territoriais na região de Fiume, hoje Rijeka, teria sido rejeitadas. O primeiro-ministro da Itália, Vittorio Orlando, deixou as negociações, apenas voltaria a ser a assinatura em junho. Então, as condições finais foram determinadas pelos líderes das três grandes nações, no caso, o primeiro-ministro inglês, o David Lloyd, George, o primeiro-ministro francês, George Clemenceau, e o presidente dos Estados Unidos, o Wilson. Então, no caso, a Itália, mesmo tendo abandonado a Tríplice Aliança, ela não vai ter aquilo que foi prometido a ela. Então, ela vai se sentir #chateada e ela vai gerar vários problemas, que vai gerar crises econômicas na Itália, que vai florescer o sentimento ultranacionalista fascista, com a presença do Benito Mussolini, que nós vamos tratar também um pouquinho mais para frente. Mas é o seguinte, então, quais foram os países que tiveram suas reivindicações atendidas? Inglaterra e França. Os Estados Unidos ainda não tinham tanto poder de barganha dentro da diplomacia mundial. Então, no caso, o Wilson, ele será derrotado dentro dessa realidade também. Então, o Japão tentou inserir uma cláusula do artigo referente à Constituição da Sociedade das Nações contra a discriminação baseada na raça ou na nacionalidade, mas teve de retirar a pretensão devido, sobretudo, à atitude da Austrália. Então, em Versalhes, era difícil chegar a uma posição comum, porque os confederacistas então, defendiam os objetivos que entravam em conflito entre si. O resultado foi chamado de um compromisso infeliz. Por exemplo, enquanto os líderes americanos e britânicos quiseram chegar a uma paz justa e um acordo razoável, os interesses da França apelavam para vastíssimas indenizações, já que a maior parte das batalhas tinham sido no seu solo. Então, além da França ter pedido cerca de 1.500.000 combatentes e 400.000 civis. Então, morreram muitos franceses. Então, nesse sentido, eles se sentiram no poder de poder barganhar maiores benefícios dentro dessa realidade. E o Brasil, Então, no caso, tem esse livro, que é do Eugênio Vargas Garcia, O Brasil e as Ligas das Nações, de 1919 a 1926. Para a gente ter uma certa visão qual foi o papel do Brasil na Liga das Nações. Então, terminada a guerra, o Brasil participou da Conferência de Versalhes, mas uma comitiva chefiada pelo futuro presidente Epitácio Pessoa, então, essa comitiva conseguiu incluir o acordo de paz, uma indenização às sacas de café apreendidas em portos alemães, contra a declaração de guerra e a venda dos navios alemães apressados. Então, no caso, o Brasil também foi um dos fundadores da Liga das Nações. Após voltar ao Brasil, a divisão naval em operação de guerra foi dissolvida no dia 20 de junho de 1919, o cumprimento integralmente da missão que lhe era confiada. Então, do ponto de vista econômico, se em primeiro momento a exportação caíram bruscamente, gerando crise em uma economia dependente do café, com o prolongamento do conflito, o Brasil passou a ter boas oportunidades comerciais. Então, o aumento das demandas internacionais de gêneros alimentícios e matéria-prima forçou o país a mudar a sua estrutura econômica basicamente agrícola. E nessa época, o Brasil começou a ter um surto industrial imediato em sua história, valendo-se também da mão de obra imigrante, composta sobretudo por europeus que fugiram da fome e depois da guerra. Então, o número de fábricas quadriplicou no ano da guerra no Brasil, dobrando o número de operários. Então, a indústria brasileira conquistou o mercado interno e, ele conquistou o mercado interno dentro do país dos seus produtos e fez diminuir o número de itens importados, modificando parcialmente a fase da economia no Brasil. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela abriu
algumas possibilidades do Brasil em, né, se tornar independente do mercado estrangeiro. Mas o Brasil ele perdeu essa oportunidade, mantendo ainda como um grande produtor de commodities, que é a matéria-prima e produtos alimentícios. Então, no caso, o Brasil ele teve aquele surto industrial que passou rapidamente, e além do mais, os problemas gerados também pelo aumento, a inflação de produtos básicos, vai fazer com que houvesse as greves gerais de 17. Né? Então, isso é um ponto importante também. Fato que a gente já discutiu em aulas anteriores também. Né? Então, com isso, nós terminamos aqui a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, já deixo aqui o meu agradecimento pela paciência. O vídeo, acho que ficou em torno de 35 a 40 minutos. Então, assim, foi interessante trabalhar esses dois vídeos com vocês, por conta de tentar esmiuçar a guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito, né, que entra para a história como um dos mais mortíferos, mas nada vai além do que nós teremos daqui a alguns anos, que é a Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, então, já deixo aqui o agradecimento para vocês, né? Se gostou do vídeo aqui, deixa o seu like, né? Se você não é inscrito no canal também, né, se inscreva, é importante para mim, né, a sua inscrição, né, para poder, né, nesse modo, né, ganhar cada vez mais, né, notoriedade dentro do YouTube e também conseguir investir cada vez mais no canal. Então, o canal ele é feito de uma forma artesanal, né, bem claro aqui para vocês, então deixando bem claro também o interesse de querer ampliá-lo. Bem, então eu agradeço a todos e vamos continuar os nossos estudos, que daqui para frente, né, é isso que vai nos manter, né, com a nossa sanidade organizada. Muito obrigado e até a próxima.